assanhar a gente, né? Nicole entrou, tudo bem? Perfeito? Ela entrou, só está sem áudio, ela não consegue ligar o áudio. Tá, então beleza. Se tiver alguma dúvida, Consegui agora. se tiver alguma dúvida, pode parar tranquilamente durante a apresentação. Nós vamos falar agora de planejamento. A gente fez a nossa dinâmica lá da salada, vamos deixar ela lá em stand-by guardadinha, que a gente vai voltar e conversar sobre a nossa salada. Então, como eu havia dito antes, tudo que a gente faz na nossa vida demanda um planejamento. Ah, eu vou viajar para o litoral, não é? Então, aonde eu vou ficar, em que hotel, com quem que eu vou, como que eu vou? Eu vou de carro, vou de ônibus, o que eu vou levar? Eu vou no litoral, o que eu vou precisar, né? Quem vai estar do meu lado? Então, tudo isso implica em planejamento. Tudo que a gente faz, desde o momento que a gente acorda, a roupa que vai usar, ai, tá calor, eu vou usar uma regata com uma bermuda. Hoje eu vou almoçar isso. Tudo que a gente faz na nossa vida implica em planejamento. Então, planejamento não vai fugir também da escola, não. Na escola também, a gente já tem esse hábito de fazer na nossa rotina, no dia a dia, então na escola também a gente tem que se planejar. Porque quem não planeja, não sabe o que vai fazer, qualquer coisa serve. Então vamos imaginar o contrário. Eu vou para a praia. Ah, mas eu não me organizei, eu não me planejei, eu não levei maiô e está calor, não levei protetor solar. Então, olha só como começa, né? Dar os foras, não aproveita o que tem que realmente aproveitar. Porque se você tiver um planejamento, tudo que a gente for fazer, vou montar um negócio, vou montar uma escola, vou viajar. Se você tiver um planejamento de você sentar, de você avaliar o que tem em torno, o que você tem a oferecer, o que você vai fazer, você consegue ter mais êxito, você consegue tranquilamente percorrer o seu caminho, ok? Se você não tem esse planejamento, você não sabe. Outro dia eu participei de um curso, de uma palestra, ele até falou do planejamento financeiro, o quanto que o financeiro traz o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio. Você está bem no seu dinheirinho, você também está bem na sua vida emocional. E o que é o planejamento financeiro? É você sentar, você olhar quanto você tem de entrada, o que você pode, o que você tem de saída, você se planejar, você se programar. Eu posso ir todo mês no shopping? Não, meu dinheiro não dá, então não vou todo mês. Eu posso comer toda semana fora? Se o dinheiro der, beleza. Se não der, eu vou tirando algumas coisas. Isso é planejamento, é o ato de você se programar, é o ato de você olhar, de você avaliar, ver o que pode ser feito. E a gente tem essa frase do Celso Vasconcelos, que planejar é antecipar ações para atingir os objetivos. Então, tudo que eu fizer, eu olhar, eu sentar, eu parar, eu vou me antecipar para que realmente eu consiga ter sucesso na minha ação, ok? Se eu não parar, eu não avaliar o que eu quero, com certeza essa ação não terá êxito, você não terá sucesso no seu objetivo. Então, planejar é realmente você avaliar, você estudar, você verificar o que é que você pode fazer para atingir os seus objetivos. Tudo na nossa vida é planejamento. Então, se o homem não sabe para onde ele for, qualquer caminho serve. Tem até aquela história da Alice, que ela fica perdida e ela não sabe o caminho. Então, se ela não sabe para onde for, qualquer caminho serve, ok? Então, se a gente tem o planejamento, você já sabe a direção, você já sabe o seu foco, você já sabe onde, como e quando você vai chegar. Planejamento faz parte do nosso dia a dia, faz parte do dia a dia do professor. Então, isso tem que ser uma prática, uma rotina que o professor tem que fazer. Então, não é só eu me preparar na minha casa, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como que eu vou sair, mas também a rotina do professor, tá? Ele se planejar, ele se programar, que aula que ele vai dar, que recurso ele vai usar. Vocês viram hoje, eu preparei uma mensagem bonitinha,
maravilhosa, mas não abriu, né? Então, o planejamento, a gente tem que ter esse planejamento. Imagine se eu não tivesse preparado, não tivesse feito nada. Eu ia contar só com a mensagem? Que chato, não é? Então, a gente tem que ter esse planejamento. Todo início do ano, as escolas, elas param 3, 4 dias para fazer o planejamento. E, normalmente, os professores, eles ficam assim angustiados, eles se sentem cobrados, eles se sentem assim pressionados pela equipe gestora, coordenador, vice e diretor, em fazer todo esse processo. Mas esse processo, ele faz parte, ele é super importante, não é uma tarefa fácil, não é fácil você pensar em você executar, no planejar, elaborar um plano de aula, elaborar uma ação. Não é fácil, mas ela é uma ferramenta super necessária e ela vai ser uma ferramenta que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Se você não tiver planejado, você não consegue atingir o foco. Existem casos até de planos de aula, tudo pronto, copia e cola. A gente tem que avaliar a nossa demanda, tem que avaliar a nossa clientela, tem que avaliar aonde eu quero chegar. Será que vale a pena eu copiar e colar? Não dá para fazer esse ato de planejar de uma forma mecânica. Copio e colo. Não dá para fazer de uma forma aleatória. Eu tenho que olhar o meu público-alvo, eu tenho que ver o que eu vou fazer e a forma como eu vou fazer para chegar no meu foco, ok? Objetivo do planejamento. O planejamento, ele tem alguns objetivos que são importantes. O primeiro é como eu vou mediar os recursos para atingir o objetivo. O segundo, eu tenho que superar as imposições, as vontades individuais e fazer com que esse plano, com que esse planejamento seja construído por toda a equipe gestora. Então, eu, professora, tenho mais uma colega que está ministrando aula também na mesma série, nós temos que sentar e compartilhar as informações, ok? Mesmo sabendo que as equipes são diferentes. Mesmo sabendo que a clientela, por exemplo, da manhã tem um perfil, a clientela da noite tem outro perfil, mas o conteúdo a ser elaborado, ele tem que ser mais ou menos o mesmo. Eu vou poder compartilhar com a minha colega. Então, eu dou aula no primeiro aninho, a minha professora também, minha colega também. Então, sentar e a partir desse sentar, vocês duas olharem que assuntos, qual é o objetivo, aonde eu quero chegar. Logicamente que quando você chegar na sua sala, a demanda de manhã é uma, a demanda da tarde é uma outra, mas no fundo, o assunto, o objetivo, o que eu quero dar é mais ou menos a mesma coisa. O que vai diferir é a metodologia que o professor vai utilizar, é a forma como esse aluno vai entender o que foi proposto numa determinada turma, e isso é que vai diferenciar. E quando a gente para e trabalha nesse planejamento em conjunto, a gente consegue enfrentar os conflitos, enfrentar as contradições, porque nós estamos juntos e alinhando o nosso planejamento em conjunto. O que é planejamento? Planejamento é estudar. Planejamento é estudar, é você olhar, pegar seu monte de livro, um monte de material, pesquisar, pesquisar, pesquisar e muito. Eu penso em trabalhar nesse determinado conteúdo, vou inserir isso no meu plano de aula. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar informações, que autores são pertinentes, o que está sendo discutido, o que está sendo colocado agora, nesse momento. Quando a gente fala em planejamento, planejamento é um todo, ok? O plano de aula, ele faz parte desse planejamento. É como se fosse um guarda-chuva. Pense no guarda-chuva. O guarda-chuva grandão é o planejamento, certo? É o maior de todos. Aí, dentro desse guarda-chuva, nós vamos ter o plano de aula, nós vamos ter as emendas, são uns pezinhos desse guarda-chuva, mas
o planejamento como um todo, o planejamento da escola, tal, ele é um guarda-chuva. As outras, elas fazem parte desse guarda-chuva. Por isso que é importante estudar, buscar, pesquisar, assumir atitude séria, assumir uma atitude de curiosidade, buscar soluções para os problemas, refletir sobre alternativas, qual é o melhor autor, qual a melhor bibliografia, o que eu quero se eu colocar esse livro, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar nesse autor. Na verdade, ele passa a ser um trabalho conjunto, feito em 2, 4, 3 mãos. E a gente tem aqui os diferentes autores falando do planejamento. Nós vamos ter Heide, o livro de 2006, quando ele fala que planejamento é a busca de analisar uma realidade, refletir sobre as condições existentes e prever alternativas e ações para superar as dificuldades, ou seja, de alcançar os objetivos. Portanto, planejamento é um processo que envolve análise, reflexão e previsão. Para esse autor, o importante é você analisar, refletir e prever sobre o planejamento. Sobrinho, mais antigo, de 1994, eu trouxe um pouquinho mais antigos, mais atuais, mas que tem tudo a ver no contexto. Ele vai falar que o planejamento é uma busca de um equilíbrio entre o que eu tenho de meios e o fim, entre os recursos e objetivos, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. E dessa forma, nesse meio campo, tem o sistema educacional. E esse planejamento, ele não ocorre só uma vez por ano, mas sim a cada dia. A realidade educacional é dinâmica. Então, eu vou me planejar, eu vou montar meu planejamento. Desculpem, gente, eu vou deixar ele de lado? Não. Eu vou ter que voltar, olhar a todo momento e rever. Eu posso estar modificando? Posso, ele não é engessado, tá? Ele é dinâmico. Ele vai sempre, eu posso estar acrescentando algumas ações que eu achar pertinente. Libânio, que é um outro autor também super importante de planejamento, ele vai falar que planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. Ele é um instrumento de trabalho pedagógico. O professor tem que se fazer uso desse planejamento, ok? Se ele não tiver o planejamento, ele não tem como alinhar as atividades escolares dele. Lucchesi, que a gente já ouviu falar muito, ele, em 2002, um dos seus livros, ele vai colocar que planejamento consiste em preparar as decisões. O que eu vou querer utilizar? Tendo em vista o que eu quero para atingir os meus objetivos. Vasconcelos, ele vai falar que desse planejamento é tomada de decisão, é decidir sobre o sujeito, sobre a escola. Veiga, em 2008, ele vai colocar que planejamento é organização. O que significa? É uma ação pedagógica, intencional, ela tem um fim, e ela tem que ser comprometida à formação dos alunos. Quem é o meu cliente? É o aluno. Então, o meu planejamento tem que estar olhando lá no meu cliente. Meu cliente é o aluno. Então, é para ele. Eu tenho que pensar no planejamento, que ação, o que eu vou fazer olhando para esse meu aluno. Vamos ver se tem mais uma pessoa entrando aqui. Até aí, tudo bem? Sim, professora. Sim, professora. Então, vamos lá. Quando que a gente faz planejamento? Nossa, nas escolas é uma perrengue, né? É no início do ano, né? Logo quando começa fevereiro, as escolas estaduais, elas começam na quarta de cinza, fica quarta, quinta e sexta. As escolas municipais também têm um calendário aí. Ele tem a semana que é só para isso, tá? Então, a gente tem a semana pedagógica, onde é realizado o planejamento,
ou no planejamento propriamente dito. Nas escolas estaduais, ele ocorre no início do ano e no meio do ano. No início do ano, eu vou me programar para o ano inteiro, ok? Aí, no meio do ano, eu volto nessa semana pedagógica e vou rever esse meu planejamento. O que eu tenho que alinhar? O que eu tenho que refazer? É sempre estar olhando, voltando e refazendo. Então, por isso que ele é realizado em 2 momentos que já está dentro do calendário escolar, ok? No início do ano letivo, ele é chamado de semana pedagógica, e no meio do ano letivo também, tá? Então, para alguns ele é chamado de semana pedagógica e para outros de planejamento. Quando acontece no meio do ano, ele é replanejamento. A gente volta e trabalha com esse planejamento. E esse planejamento, ele envolve desde a acolhida ao aluno, desde atividades dinâmicas, o que vai ser feito para receber esses alunos, como que eu vou acolher os pais, como que eu vou falar da escola, até fazer um tour pela escola, vamos conhecer a escola, vamos andar, aqui tem os espaços da biblioteca, esse planejamento implica em tudo isso. Aí, em seguida, eu coloco os aluninhos na sala de aula e começo a direcionar a minha aula. Quando a gente pensa no planejamento de ensino, a gente tem que pensar em algumas coisas, algumas perguntas têm que ser feitas, são perguntas que são básicas, ok? São perguntas que vão fazer com que a gente consiga pensar por que eu estou fazendo aquela ação. Então, primeira, por quê? Por que eu estou fazendo esse planejamento? Para quem eu vou fazer esse planejamento? O que eu pretendo com esse planejamento? Que estratégias eu vou utilizar? Tá? Que recursos eu vou usar? Eu vou utilizar de ferramentas, aula invertida, data show, vou utilizar biblioteca. Que ferramentas eu vou utilizar? Quanto tempo? Vou trabalhar com projeto, eu vou trabalhar 2 meses, 2 aulas. Tudo isso tem que estar inserido no planejamento. Tá? Professora. Oi, pois não. Oi, é a Ana Paula. Pode falar, Ana Paula. Tudo bem, professora? Tudo. A senhora falou de aula invertida. Eu estou fazendo um curso que foi falado da aula invertida, mas eles não explicaram o que é. O que seria a aula invertida? É o ensino híbrido. Ah, sim. É você mesclar a ferramenta utilizando as ferramentas digitais com o aluno. Existem várias modalidades. Por exemplo, você pode colocar uma parte do aluno em sala de aula e a outra parte na sala de informática. Ou você pode pedir para eles fazerem a sala toda, uma investigação de um determinado assunto, utilizando alguma ferramenta, depois eles vêm para a sala de aula e compartilham. Hoje, cada vez mais, a gente tem que fazer uso das ferramentas digitais, tá? Ainda mais que a gente está nessa fase de pandemia, quem estiver atuando aí em sala de aula, ou quem tiver filho, o estudante está sabendo que as escolas estão utilizando ferramentas digitais, tá? Então, quando a gente fala de ensino aula invertida, ensino híbrido, é misturar. Acho que vocês vão ter alguma disciplina aqui dentro do contexto da faculdade que vai estar falando sobre as metodologias ativas, que são novas metodologias, tá? Que vão ser inseridas. E essa proposta é poder possibilitar a esse aluno acesso às novas ferramentas. Não dá hoje para fazer de conta que não existe, ok? Não tem como. Não tem como. A gente está no processo utilizando uma aula de uma metodologia ativa. A gente está no ensino remoto, porém ao vivo. É diferente de EAD. Ah, mas isso é EAD? Não, isso não é EAD. A gente tem que deixar claro que EAD é uma outra proposta de trabalho. É diferente. Esse é um ensino remoto. Ele acontece ao vivo e nesse horário, nesse tempo. Então, vocês estão aí ao vivo, o professor também. Tá? Então, esse é um ensino também que utiliza uma metodologia ativa.
É muito legal Entendi, professora. fazer esses Obrigada. cursos. Se vocês puderem, é o que está sendo, é a moda. É o que está em top, em evidência, é o ensino híbrido. Bem, depois que eu fiz a minha reflexão, o que eu quero, para quem que eu quero, a gente vai olhar o planejamento e olhar a fase diagnóstica. Olha só, normalmente as escolas estaduais, elas fazem as avaliações, SAEB, aquelas provinhas que avalia o aluno. Essa ferramenta não serve para nada? Serve sim. Tá? Essa ferramenta, vamos supor que a escola aplica o SAEB, aplica as provinhas, recebe a avaliação, os resultados, aí no planejamento de 2021, nós vamos sentar e vamos olhar o que aconteceu com o aluno quando ele fez a provinha do SAEB. Então, a gente tem que olhar os indicadores, trabalhar com números. Aonde que está em defasagem o aluninho? Ele está em defasagem em matemática, em português. Então, a partir daí, o meu planejamento, a minha ação, vai ter que ser direcionado para essas disciplinas. Lembrando a habilidade de leitura, escrita, a habilidade de compreensão numérica. Esses procedimentos, eles têm que estar dentro do planejamento. Eu vou planejar olhando a minha ação do passado, eu vou olhar no passado, vou melhorar o meu presente para chegar no futuro, ok? Então, são 3 coisas. Eu pego o passado a gente não modifica. Até na nossa vida pessoal, a gente consegue modificar o que aconteceu lá no passado? Não. Mas o presente você consegue. Você vai olhar no passado, no presente você vai melhorar, focando o futuro. O futuro a gente não sabe, mas o presente você sabe, está aqui, é agora. Então você consegue melhorar. Então o planejamento é você partir do passado, usar o presente para melhorar o futuro, ok? Então, existem 3 fatores que têm que ser vistos com muita delicadeza. O primeiro, eu tenho que conhecer os elementos pedagógicos. Eu tenho que conhecer o elemento que eu vou utilizar, que ferramenta eu vou utilizar. Então, por exemplo, o professor, ele pensa, eu vou utilizar um filme. Mas ele nem assistiu o filme, ele nem viu. Tá? Então, o que vai valer eu utilizar, colocar no planejamento, trabalhar, propor algo que eu não sei? Eu tenho que avaliar, por exemplo, as habilidades que estão defasadas. Como que eu vou trabalhar essa defasagem? Sempre pensando, gente, passado, presente e futuro. O segundo, quais os elementos psicológicos que estão envolvidos nesse processo? Vamos olhar, cada criança aprende de acordo com a sua fase, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, não adianta eu chegar para uma criança de 3 anos e querer que ela escreva, que ela pegue o lápis, que ela não tem ainda a coordenação motora fina, que ela pegue da forma correta, ela vai pegar com a coordenação motora grossa e vai fazer um movimento. Não adianta eu querer que ela faça aquele movimento na coordenação motora fina. Ela não tem ainda isso. Então, eu tenho que lembrar que cada elemento, cada fase de desenvolvimento da criança, eu vou ter que inserir o aprendizado de acordo com a idade que ela está. Eu tenho que levar em conta a análise econômica, análise social, política e cultural. Eu tenho que conhecer o contexto em qual o meu aluno está inserido. Então, eu vou propor uma aula em que os alunos vão usar um recurso de, por exemplo, de pesquisar no computador. Eles não têm um computador em casa. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Eu vou ter que rever eu vou ter que possibilitar para que ele utilize na escola. Eu vou propor para os meus alunos fazerem uma pesquisa num formulário que eles vão lá, eles só acessam no celular. Será que todo mundo tem o celular?
Então, primeiro eu tenho que conhecer o contexto, na minha escola, onde o meu aluno está inserido, e fazer as adequações e os ajustes. As fases do planejamento, ok? Primeira fase, elaborar, pensar, estudar o que eu quero, aonde eu quero ir, onde eu quero chegar. Lembra lá da minha viagem, vou viajar, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu preciso levar. Executar o processo propriamente dito. E, a partir daí, avaliar. Ai, deu certo, deu errado. Vou pensar na minha viagem, que eu passei lá, estudei, pensei, me planejei para a praia. Levei tudo que eu queria. Eu vou avaliar, mas eu não quero mais aquela praia, não gostei, ou gostei. Não é? A gente sempre tem que estar, no final desse processo, voltando e elaborando. Tá? Então, o planejamento ele vai fazer parte da nossa vida. Por isso que é elaborar. O que eu quero? Ah, eu vou para a praia, vou levar protetor, vou levar bermuda e biquíni. Cheguei lá, estou utilizando. E aí eu vou avaliar, nossa, a praia foi bacana, a praia não foi, não vou voltar, acho que tem que fazer uns ajustes, aí eu volto de novo aqui para elaborar, tá? Vou trazer um outro protetor, vou voltar outra vez, vou ficar em outro lugar. Então, não tem como a gente separar essas três fases, ok? Elas sempre vão estar juntas. Eu vou elaborar, primeiro eu vou fazer, pensar no que eu quero, eu vou fazer e aí eu vou avaliar se realmente deu certo, se realmente foi proveitoso, o que é que eu tenho que modificar, aí eu volto lá para a elaboração, modifico para executar novamente e avaliar. É sempre esse caminho de vai e volta. É um círculo, imaginem um círculo, elaborar, executar e avaliar. Beleza, fiz. Volto de novo, elaborar, executar e avaliar. São essas fases que todo planejamento tem que ter. Quer seja no nosso dia a dia, quer seja em sala de aula, quer seja numa viagem, quer seja na minha vida financeira, quer seja na minha vida pessoal, na minha vida com meu parceiro, sempre eu vou ter que estar pensando, executando e vou avaliar, tá? O planejamento, ele é extremamente importante. Não dá, se o professor não sabe, ele vai entrar lá, vai improvisar, o que vai acontecer? Gente, o aluno percebe quando o professor fez qualquer coisa, fez qualquer jeito. Isso quando ele está improvisando, ele perde a sala, ele perde o que ele tem de mais valor, que é o conhecimento. Quando ele entra numa sala e ele, eu vou dar um desenho, agora desenhe um balde, desenhe uma flor, e aí todo mundo desenha, acabou o balde. Desenha uma flor, acabou a flor. Então, não dá para improvisar. O aluno sente, o aluno percebe, o aluno sente que não houve preparo, que não foi estudado, sente que teve tudo improvisado. Então, para que a gente evite isso, procure planejar, procure estudar. Com isso, vocês vão gastar um tempinho nesse estudo, mas o resultado vai ser muito melhor, tá? Vai ser muito mais eficiente. E quando a gente fala isso, tem professor que fala, eu vou planejar. Eu não vou planejar nada, eu entro lá e faço qualquer coisa. Não dá, não dá. Não dá. Até professor eventual, que é o professor que entra para tampar o buraco de qualquer disciplina. Ele tem que ter uma carta na manga. Ele tem que ter uma carta separadinha, ele tem que planejar alguma coisa. Se ele não planejar nada, ele vai entrar lá e não vai conseguir dominar a sala. Se ele não dominar a sala, já era. Na próxima vez que ele entrar, a classe não fica lá, ok? Eu tinha uma eventual, na ocasião, que tinha uma professora na sala propriamente dita e faltava muito. Então, o que a gente fez? A gente deu um treinamento para essa eventual, a coordenadora deu um treinamento, o que é que ela poderia estar trabalhando, desenvolvendo, quando a professora da classe faltar, tá?
para não acontecer esse furo. Tem professor que, quando falta, já deixa separado, planejado a matéria, o conteúdo, o exercício, a atividade. Ok, beleza. Tem professores que não deixam, tem professores que não estão nem aí, e tem professores que acontecem uma falta imprevista. Imprevisto acontece. E aí tem que entrar o eventual, o professor eventual. Então, esse professor eventual, ele sempre tem que ter uma carta na manga, ok? E essa carta na manga pode ser até uma atividade psicomotora, uma atividade recreativa, lúdica, mas ele tem que ter essa carta na manga, senão ele, na próxima vez que ele entrar, ele vai perder o respeito, vai cair no vazio e a classe não vai fazer nada, nada, nada. Eu tinha uma coordenadora numa escola, eu não sei se eu já falei, se eu falei, vou falar de novo, até para reforçar. É uma menina muito, muito, muito tímida, mas ela conduzia muito bem as reuniões, ela conseguia, ela tinha assim, o controle dos alunos, ela sabia aluno por aluno, ela tinha o controle dos professores, e olha só, e detalhe, e os professores, ela conseguia delegar o que ela queria que os colegas fizessem, e o detalhe, ela conseguia mostrar o conhecimento. Aí eu chamei e perguntei, como que você consegue, né, tudo isso? Aí o que ela falou? Eu estudo, eu me planejo, eu fico buscando para dar o meu melhor. A minha timidez é na minha vida pessoal. Então, é bem isso mesmo. Quando a gente estuda, a gente programa, a gente busca informação, tá? Não tem para ninguém, tá? Vocês conseguem fazer qualquer coisa. Agora, se eu não estudar, não me preparar, senta aqui, gente, hoje nós vamos fazer qualquer coisa. Gente, as pessoas percebem, aí não rola. Por isso que o planejamento, ele é uma ação super importante, tem que acontecer. Como o caso dessa coordenadora, que ela conseguia ter todo esse suporte, e o legal ainda é que os professores faziam exatamente o que ela queria. Ela tinha os professores do lado dela. Olha que legal, porque ela estava engajada, ela tinha planejamento, ela discutia, tinha conhecimento de tudo. É um trabalho maravilhoso, é a melhor coordenadora que eu tive, tá? Por que isso? A gente volta de novo no martelinho. Porque planejou, porque estudou, porque foi lá e buscou informação, foi lá e buscou conteúdo. Ok? E aí tem as questões importantes, não é? O que eu vou fazer quando a gente pensa em planejamento? Ah, mas o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Para quem que eu vou fazer? Como fazer? Quando fazer? Vamos olhar na nossa viagem, imaginando que vocês, né, ganharam uma viagem aí para a praia. Aí vem essas 4 perguntas na cabecinha de vocês. Nossa, ganhei a viagem. O que eu vou fazer na praia? Para quem que eu vou fazer na praia? Como que eu vou fazer na praia? Quando eu vou fazer? O quê? Como? Por quê? Como que eu vou? Por que eu vou na praia? O que eu tenho que fazer na praia? O que eu tenho que levar? Ok? Todas as nossas ações têm que estar alinhadas com o planejamento. Existem 2 tipos de planejamento: o tradicional e o participativo. O tradicional é aquele que é mecânico, tá? É aquele em que eu não mudo nada, eu copio e colo. Se a gente olhar na internet, se vocês forem, tem um monte de planejamento pronto. Maravilha, legal, tá? Mas será que ele é adequado à minha comunidade? Ele está adequado à minha escola, à minha clientela, ao meu público? Tem planejamentos maravilhosos. Vocês vão achar, tá? Vocês vão buscar aí, vocês podem achar vários planejamentos prontos. Mas a gente tem que olhar, tá? A minha comunidade. Senão eu vou colocar, não pense que o planejamento é só um papel. Ah, eu vou colocar lá num papel, ninguém vai ver. Não, vai ver sim. A escola tem um gestor, a escola tem coordenador,
A escola tem um diretor, a escola tem um supervisor, certo? Vai chegar num determinado momento, vai olhar lá como que está no planejamento. O que é que está inserido nesse planejamento? O que tem nesse planejamento? Consta no planejamento essa ação? Consta no planejamento isso? Tá? Então, tudo tem que estar alinhado, amarrado lá. Eu me lembro numa ocasião, né, que não foi no planejamento, foi no PPP, no projeto político-pedagógico da escola, que tem que estar tudo alinhado lá. Um aluno dando muito trabalho, eu apliquei suspensão de 3 dias. Depois voltou pior. Falei, não, vou dar mais suspensão. Dei mais suspensão. Fui assim, seguindo, chamei mãe, dei suspensão, dei outra suspensão. E, por fim, a mãe foi na diretoria questionar que o aluno já tinha ficado 1 semana sem aula, ela já foi na escola, tinha sido aplicada 2 suspensões. E ela queria saber se isso poderia. A primeira pergunta da supervisora, olha só, isso está, quando ela me ligou, a primeira pergunta que ela fez: quando você suspendeu o aluno, Jamile, está no seu PPP essa ação? Você pode suspender o aluno 2 vezes seguidamente? Então, parece que assim, a gente está fazendo, não tem nada a ver. Falei, não, está no meu projeto político-pedagógico da escola. Primeiro, a gente chama a mãe. Segundo, uma advertência escrita. Depois, uma suspensão e outra suspensão. Uma de 2 dias, e 3 dias, 4 dias, e vai lá. Então, se a gente não tiver alinhado ação com o escrito, vocês vão dar um tiro no pé. Então, eu falei um exemplo do PPP, mas a gente tem que pensar também no planejamento. O meu planejamento tem que estar lá, alinhadinho. E a minha ação no meu dia a dia vai ter que ter alinhado com o meu planejamento. Logicamente que esse planejamento, ele não é engessado, tá? Está lá, eu posso subir uma aula, trocar? Pode, gente. Pode, sim, deve. Se você achar, por exemplo, naquele momento, um assunto que está lá embaixo é mais significativo, uma ação é mais significativa, você pode propor essa alteração, tá? Ele não é um papel que vai ficar lá guardado numa gaveta. Ele não é só um papel. Ele tem sim, um papel fundamental nas nossas ações. Ele não pode ser visto como um papel de gaveta, porque, normalmente, se acontecer alguma coisa, a primeira coisa a perguntar: isso está no planejamento? Isso está previsto no planejamento? Isso está previsto no PPP? Tem escola, por exemplo, que põe lá no início do ano, festa junina, ou não coloca festa junina, mas chega em julho, todo mundo quer fazer a festa junina. Aí vem a pergunta: essa festa junina, ela está no planejamento da escola? Se ela tiver, beleza. Se ela não tiver, vai ter que ser revista, vai ter que ser inserida. Se o supervisor permitir, tudo bem. Se não permitir, não pode nem ser realizado. Vai ser a primeira pergunta que o supervisor vai fazer: está no planejamento essa ação? Então, beleza? Podemos ir em frente? Professora, posso fazer uma pergunta? Deve. Então, o planejamento ele sempre pode ser alterado, né? Não é algo definitivo, né? Sim, ele pode ser, sim. Ele não é engessado, vamos dizer assim, ele não é fechado, engessado. Você pode fazer os ajustes. Vamos chamar de ajustes, tá? Bem, o planejamento tem lugares que acha que ele fica em segundo plano. Não, ele tem que subir lá para cima. Olha a importância que a gente viu na nossa vida, no nosso financeiro, no nosso pessoal. Eu vou casar. Olha só, ninguém vai numa igreja e casa de calça jeans, né? Acontece. Mas se você planeja, vou fazer um convite, vou fazer uma festa, eu vou querer entrar de noiva, eu quero entrar, que ele fique de terno ou não. Tudo isso demanda um estudo. Isso é planejamento. É você se programar para uma ação que venha acontecer no futuro. E o planejamento participativo? O participativo, toda a comunidade é envolvida,
Todas as decisões são valorizadas, todo mundo está junto e misturado. Não existe um planejamento, hoje, quando a gente pensa no contexto escolar, que só o diretor faz. Ele faz e o resto executa. Não. Quem está na linha de frente é o professor. Então, o professor, com a equipe gestora, coordenador e diretor, vai elaborar esse planejamento. E as decisões são coletivas, as decisões são valorizadas. E assim, e tem um alinhamento entre teoria e prática, ok? Até no planejamento, existe o estudo do calendário, quando que serão as provas, quando que a gente vai poder aplicar, qual é o momento mais adequado. Olha só, quantas informações a gente começa a discutir. Quem vai fazer parte, por exemplo, do conselho de escola? Quem vai poder fazer parte da PM, dos conselhos? Em seguida, vamos planejar as disciplinas. Quantas coisas são discutidas nesse planejamento, não é? E esse planejamento, ele vai estar sempre alinhado com a realidade escolar. Um planejamento pensando numa escola central, uma escola que tem todos os recursos, ele vai ser viável para aquela escola. Vamos para uma escola de periferia, né? Uma escola que a comunidade é mais carente, ele vai ter que pensar naquele contexto daquela comunidade, ok? Se não, eu pegar esse planejamento maravilhoso e aplicar lá, não dá certo. E se for vice-versa, também não dá certo. Se eu pegar um planejamento que foi feito para uma escola mais de periferia e aplicar numa escola bem elaborada, bem estruturada, onde eu posso dar aula dinâmica, onde eu posso usar as ferramentas digitais, não vai dar certo, porque esse planejamento que vai vir da escola B, que não tem tudo isso, não vai funcionar lá, que é outro público. Então, sempre o planejamento eu tenho que levar em conta que é a minha realidade, a realidade no qual eu estou inserida, ok? É o mesmo exemplo, eu vou casar. Eu quero casar na Igreja Nossa Senhora do Brasil, que é uma igreja que tem lá na Avenida Brasil, em São Paulo. É maravilhosa aquela igreja. Vamos dar um exemplo, é maravilhosa. Só que, assim, para casar, você vai ter que agendar 1 ano, 2 anos antes. Fora o custo de lá, que é caríssimo. Mas eu não tenho como. Então, vamos uma capela do meu bairro que tem o mesmo efeito, vai ter o mesmo significado, se eu estiver inserida nesse contexto do bairro. Agora, se eu morar aqui nos Jardins, logicamente, você vai querer na Nossa Senhora do Brasil e não numa do bairro. Tem esse filme que, quando a gente voltar lá no Zap, a gente não vai ver ele inteiro. Quem puder depois ver ele inteiro, é muito legal, tem gente que já até assistiu, é Fuga das Galinhas. A gente vai ver só um trecho depois no Zap. E esse filme é muito legal, porque as galinhas, elas estão no contexto, elas estão presas, e elas escutam, uma delas escutam que elas vão ter que servir para uma determinada ação. Não vou contar tudo. E aí elas começam a planejar, né, fazer um plano para sair, para fugir. Esse é um filme muito bacana, eu não coloquei também aqui, mas tem aqui sugestão também, 11 Homens e um Segredo. Tá? Também é um outro filme. Eu já assisti os dois, é da hora. E é muito legal, porque 11 Homens é um segredo. É um homem que esteve preso, ele sai e ele tem todo o planejamento, ele estuda quem vai ser a equipe, como ele vai agir, como ele vai fazer, que ele pretende dar um grande golpe num hotel. Tá? Professora. Oi, pois não. Então, esse filme aí, 11 Homens e um Segredo, quando eu estava terminando o 3º ano, a professora da gente, ela pediu para a gente assistir esse filme e fazer uma resenha. Trabalho. Foi muito bacana, eu tenho esse trabalho até hoje guardado. Então, que bom. Não vou pedir nada dos filmes, mas quem puder assistir para ver a importância do planejamento, que a gente falou tanto de planejamento, né? Então, assim,
É muito bacana. E esse aqui eu coloquei, esse é bem simplesinho, que é Fuga das Galinhas. Quem tiver filho aí, como a criança gosta de assistir, assiste 1, 2, 3, 4 vezes. Eu lembro dos meus filhos, quando tinha uma coisa que eles gostavam, nossa, música, eu já cheguei a decorar, que tanto que passa. Ai, põe de novo. Ai, põe de novo. Ai, põe de novo. Aí você acaba decorando, porque para a criança é importante, é legal. Então, eu coloquei como sugestão Fuga das Galinhas, porque quem aí tem filho já sabe ou já assistiu. Quem puder assistir, Professora, assista junto com os filhos, eu é muito legal. Pode assisti esse falar. desenho quando eu era criança, eu adorava. Qual que você assistiu? Esse Fuga A Fuga das Galinhas. Galinhas. É, Nossa, eu adorava quando eu era criança. é isso aí. Outro filme legal também é Truque de Mestre, também fala um pouco sobre o planejamento. Então, olha, gente, já temos aí 3 sugestões para a gente aproveitar se tiver um friozinho esse final de semana. Assistam com os filhos a Fuga da Galinha, mas com o olhar, a criança vai olhar o contexto de brincar, de olhar, vocês já vão estar preparadas para olhar em toda estrutura, como foi elaborado, como foi feito o plano, como cada um teve um papel importante, ok? A mesma coisa nos 11 Homens e um Segredo, que é também nessa mesma linhagem. Vocês podem assistir com a família, acho que não dá para assistir com criança, 11 Homens e um Segredo, mas dá para assistir aí com o namorado, com a namorada, com o parceiro, que é uma pegada legal, que aí vocês vão tendo esse olhar de toda estratégia, todo recurso, todo estudo que foi feito com um plano para atingir um determinado objetivo. Vou voltar aí para vocês. Professora, só uma perguntinha. Hã? Não entendi. Só uma perguntinha. Pode falar. O planejamento, ele está alinhado com o PPP, né? Sim, ele faz parte do PPP. O que é o PPP? Para quem não sabe, é o Projeto Político e Pedagógico da Escola. Tá? O PPP ele é um livro da escola, é uma coisa assim grossa, imensa, que vai desde objetivos, a estrutura física, todos os planos de ensino, tudo que a escola tem, como a escola avalia, o calendário, tudo que a escola precisa, até como eu falei da punição, né? Que depois eu fui cobrada. Ah, mas está no PPP essa punição? Os projetos, tudo está lá nesse... Ele é grossão assim, tá? Mas você não precisa, a escola não vai precisar fazer esse PPP todo ano, que dá um trabalho incrível. Depois de feito tudo isso, você manda para a diretoria, manda para o órgão superior para homologar, ele volta homologado, que ele sai lá oficial, é oficializado pelo Diário Oficial, aí ele vem e você pode colocar em prática. Aí chega no próximo ano, você não tem que fazer novamente, você só põe os anexos, tá? Então, fiz em 2020, 2021 os anexos, 2022 o outro anexo, e 23 o outro, ele tem validade de 4 anos, tá? Esse maior, o PPP. Mas sempre todas as alterações têm que estar inserido lá. Ele faz parte de tudo que a escola tem, desde recursos físicos, recursos financeiros, espaço, tudo. É um livro da escola, o PPP. A gente está começando pelo planejamento, porque é por onde que as escolas estão começando. Eu acredito que vocês devem ter participado de planejamento. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora. Quem já participou, como é que está? Conhece, já viu o planejamento, como é que é? Quem está na ativa aí sabe falar. Vamos aproveitar e trocar um pouquinho de experiência? Vamos lá, gente? Professora, me perdoa, me responde de novo a pergunta, que eu estava olhando a minha filha aqui fazendo a lição, não prestei atenção à pergunta da senhora. Então, quem já tem experiência, vamos compartilhar nesse espaço planejamento. Quem está em sala de aula já participou, já viu,
ou ainda está nessa fase de planejamento? Eu quero ouvir um pouco vocês agora. 10 minutinhos para vocês estarem falando. Professora, eu, quando trabalhava na escola, a minha filha estudava no município, né? Que agora tem uma que está indo e a outra já foi para o estado. Aí a diretora lançou o convite para os pais participar do planejamento dos professores. Sim. Aí nenhum pai foi, só foi eu. Ah, é assim mesmo. Eu fui a única que foi, de todos os pais eu fui. E ali eles conversando, né, sobre o planejamento, explicou para a gente como ia funcionar. O que eu achei mais interessante, prof, foi assim, que a diretora conversando com os professores, falando, discutindo, né, que tem que ter umas regras, vocês têm que elaborar bem específico a aula de vocês, vocês têm que passar para as crianças segurança. E ali ela foi explicando. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, para poder até dar uma aula tem que ter tudo isso. Sim. Tem que ter planejamento, né? Sim, sim. Foi ali que foi mais me interessando, professora, para fazer esse curso de pedagogia também. Sim. Eu achei legal que a diretora, o coordenador, conversa com ele, elas passam o planejamento para eles e ali eles têm que elaborar. Né? Eu achei muito bacana. Não é entrar em sala de aula e fazer qualquer coisa. Não, não é. Não. Tanto que professora, até as matérias, a diretora passa para eles, primeiro vai para a coordenadora distribui para os professores, e ali cada um tem a matéria, e daquela matéria elas têm que elaborar o que vai passar para as crianças. Sim. Eu falei, nossa, que legal. Eu achei bem interessante, professora. Mais alguém tem alguma prática? Professora. Quem que está falando? A Nicole. Eu. Você está atuando? Sou eu. Que bom revê-la. Então, quando eu estava trabalhando com recreação, eu tinha que fazer um planejamento do dia, assim, que brincadeira que eu ia fazer com as crianças, se eu ia trabalhar arte, se eu ia trabalhar alguma brincadeira ligada a artesanato, alguma coisa assim. E eu tinha muita dificuldade com a questão de tempo. Quanto tempo que eles vão ficar fazendo aquela atividade, se eles vão cansar, porque assim, você não pode pegar e falar, a gente vai brincar de pega-pega agora. Aí ficar 2 horas, 3 horas brincando de pega-pega, as crianças não sustentam, né, essa brincadeira por tanto tempo assim. Então, a gente tem que ter um conhecimento de tempo, né? De horas. Na verdade, se tem um intervalo. Na verdade, isso que você falou é a ferramenta super importante, nós vamos estar vendo. É um plano de aula. Tá? O planejamento, ele é um todo. Tá? Olha, ele é um guarda-chuva, pensa no guarda-chuva. Aí, nesse guarda-chuva, vem os araminhos. Então, o plano de aula, ele faz parte desse todo aqui, desse planejamento. Tá? Então, eu faço o meu planejamento com a minha ação maior, aí eu vou para o meu plano de aula. O que eu vou fazer naquela aula daquele dia? Eu vou brincar de pega-pega? Quanto tempo eu vou? Você faz uma previsão, na verdade, que cada criança tem um ritmo diferenciado. Você faz uma previsão. Vou levar meia hora, 2 horas. A gente tem que ter isso sim, tá? Senão acaba ficando no vazio. Mais alguém quer falar? Professora, eu comecei a estagiar esse ano e eles convidaram todos os estagiários para participar da semana de planejamento, né? Foram quase 3 semanas planejando. Tá, tenta de novo. Foram quase 3 semanas de planejamento. Isso. Consegui? Ficou melhor? Mais ou menos. Está dando para o pessoal ouvir que ela está falando? Foram quase 3 semanas. Ela está falando que ficou 3 semanas. Está dando eco. Está dando eco e cortando, dupla voz. Ou alguém está ligado, então é o microfone dela. Mas é o seu, não é o meu. Não é isso, gente? Entendi o que ela falou. É o seu, Carlinha, está dando eco. Não deu a cara, né, gente? Está dando eco. O meu está funcionando? Pessoal? A professora está dando eco no seu. Eu não estou entendendo nada. A professora está dando eco. Pensei que era só o meu cachorro em cima, não? Melhorou, professora? Agora sim, está dando para ouvir, se era você que estava falando. Sou do Covid, né? Aí, quando eu estava lá... A professora não está a professora caiu no grupo. A professora está congelada. Está no stop.
Você parou ou foi no computador? Acho que era da professora, gente, que deve ter caído. Não, eu acho que a professora estava ouvindo, né? A professora está ouvindo a gente? Como diz a nossa Procate, ei, alguém aí? Professora, fala com nós. Vamos cantar para ela. Não nos abandone. Volta, Pro, volta. Um café, enquanto isso. E agora, a gente espera ela voltar? Como é que vai? Tô tomando café. Ela pediu para esperar. Porque eu acho que É bom a gente aprender Libras. Esse negócio de como para mexer no meu. Às vezes a gente Internet aí, tudo dá problema. Ô, Roque, você tá comendo de bom aí? Olha, não gosto de comer. Você tá na onde? Você tá na sala? No meu quarto. Tá. Sabe como é que é aqui, né? Muito Eu sei. Nossa, eu imagino. Tá quase para Paris. Ô, meu... Bom. Essa descontração. Nossa. Ela, olha, deve estar escutando a gente. Galera, ela falou que está reiniciando o quadro, dá um minutinho. Eu coloquei a opção lá. Daí internet. Preguiçar. Ô, amiga, quer nada aqui. Mas obrigado. Ô, galera, se vocês precisarem, tá só lembrando, Boticário de Milhos e Itapué, viu? Meu Deus. fazendo propaganda. Você lembra que eu falei, oi, gente, bom dia. E só frisando, eu sou consultessa. Lembra disso? Quando a gente fez o passeio com o professor Júlio lá. Ai, é mesmo, pode crer. É mesmo? Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Não mudou nada, né? Meninos, tá daqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Quem está aí, responda.
Pessoal, eu já estou aqui. Gente, eu estou aqui, tudo bem? Tudo bem? Meninas e meninos, tudo bem? Vocês estão aí? Classe, tudo bem com vocês?